Iniciando o nosso programa de língua portuguesa aqui no NEC TV, recebendo aqui a professora Marlise, jornalista, e que vai sempre em busca de alguma coisa importante. E seja bem-vinda, Marlise. Muito obrigada, professor. Olá, você que está nos assistindo. Professor, essa palavra de hoje, ela é bastante interessante porque existe uma regrinha, né, para pronunciá-la corretamente, escrevê-la, mas nós ouvimos o tempo todo de um jeito e eu queria saber qual que é o jeito correto agora. Subsídio ou subsídio? Realmente você tem razão. A gente ouve constantemente de pessoas instruídas. Às vezes, uns pronunciam subsídio, outros pronunciam subsídio, né? É importante observar o seguinte: pela regra gramatical, o S só pode ter som de Z quando ele está entre vogais. Então, é como se a pessoa que estivesse pronunciando subsídio, ela estivesse vendo aí um I depois do B. Quer dizer, se colocar aí um I, fica a regra normal. Nós até sabemos que, de verdade, a pronúncia, quando a pessoa pronuncia, ele tem o som, né? Nós não temos aí uma letra visivelmente, mas a gente tem uma letra, a pronúncia dela. Talvez seja até por isso que as pessoas, quer dizer, ou seja, que há uma tendência, e pode ser que no futuro o correto vai ser subsídio mesmo, pode ser que venha a esse tempo. Mas para a gente obedecer às normas gramaticais da língua portuguesa, nós não temos a vogal aí. Se não temos a vogal, esse S não pode ser pronunciado como Z de casa, por exemplo. Não é? Você veja que casa, ele está entre duas vogais, portanto, ele passou a ser pronunciado como, a pronúncia dele é como Z. E aí ele está entre uma vogal e uma consoante, né? Está o B, né, e o I. Então isso nos leva assim, a afirmar, quer dizer, não podemos imaginar daqui 20 anos, 50 anos, mas a pronúncia correta é subsídio. Com som de S. Com som de S mesmo, né? O som de dois S's, né, vamos dizer assim, ou esse som de S quando está no princípio de uma palavra ou está entre uma consoante e uma vogal. Interessante o senhor dizendo que daqui a alguns anos pode ser que altere, mas em outras palavras como subsolo dificilmente se tornaria subsolo. Pois aí para isso se transformar, claro que seria, para se transformar numa regra lógica, teria que transformar todos, né? Ou então, quem sabe, fazer uma reforma e o sub sempre está acompanhado de uma vogal, que também poderia ser uma outra saída, né? Ou esse prefixo sub, ele ser acompanhado de uma vogal, também estaria resolvido o problema. Mas veja, isso tem que passar por uma reforma e não é uma coisa assim tão simplória, tá? Fazer essa alteração. É por isso que é mais fácil as pessoas fazer essa alteração pronunciando o S como Z no lugar que ele não pode, que ele não tem justificativa lógica legal, ok? Seguindo a regrinha, né, então? Exatamente. Subsídio. Subsídio. Tá ótimo, professor. Okay. Um jargão que a gente encontra aí é cenas do próximo capítulo, então a gente vai aguardar cenas das próximas reformas, né, se acontecerem. Uai, quem sabe, né? No futuro, né? Porque fica até parecendo que é mais bonito, né? Subsídio, né? Fica até parece parecendo, mais chique, né? Parece mais chique. Mas não é o correto. Então, num futuro, só Deus, né, pode nos explicar. Né? É verdade.
Muito obrigada por essa explicação, professor. E agora nós vamos à nossa placa. E é interessante porque é uma placa oficial hoje, professor, de uma instituição. Então, acho que é interessante, né? A gente perceber que isso não acontece só no dia a dia, ou então em pessoas que não têm estudo, né? De verdade, Marlise, essa não poderia ter esse erro, porque partindo assim, de um órgão público, e esses órgãos públicos, normalmente, nesse caso aqui, quer dizer, há muitas escolas, há muitos professores de língua portuguesa, portanto, precisaria de ter passado por uma correção. Não fica bem um órgão público soltar uma placa com erro, né? Com erro assim muito grosseiro. Porque veja, nesse caso aqui, projeto de reflorestamento Ribeirão dos Pereiras. E parcerias, aí veio, tá, Fazenda Água Azul, etc. Mas veja, ele escreveu projeto com G, não é? G de gato. E o projeto é com J, portanto, é um erro muito grave para uma placa pública, né, de uma instituição pública. Portanto, corrija mais rápido aí, meu amigo, esse projeto, tira o G e coloca o J, projeto, e com pinguim, viu? Porque o J, e até parece até que pingou aqui o G. Tem até um pingo aqui depois na cabecinha lá do G. Então, projeto de reflorestamento, Ribeirão das Neves, dos Pereiras, desculpa, e aí tem parceria com uma fazenda, parceria com secretaria, está embaixo essas parcerias, a gente não está vendo nenhum desvio linguístico, não. Mas o mais importante é o que diz a placa. O que diz a placa? Projeto de reflorestamento Ribeirão dos Pereiras. Okay? Aí você faz favor de tirar o G e colocar o J. Professor, muito obrigada pelo esclarecimento. Eu acho que nesse caso vale a pena reforçar a necessidade de uma revisão por alguém, algum profissional de língua portuguesa, né, para não cometer um erro desse, né? Realmente, Marlise, é assim mesmo, né? Às vezes faz aquilo e ninguém vê, não ou convida, muito corrido, né? Não convida aí um profissional, que até muitas pessoas, né? Não só o professor de língua portuguesa, esse deve ser convidado mesmo para corrigir. Mas é uma palavra muito comum. Essa é uma palavra que não há dúvida, né? Quer dizer, esse erro, ele é um erro muito grosseiro, né? A palavra projeto escrito com G, né? Para um sistema público fica muito feio, tá? Nós agradecemos aí sempre está sempre trazendo coisas novas e nós aguardamos aí no próximo programa, ok? Obrigada, professor. E a você que está nos assistindo, aguarde aí, daqui a pouquinho nós estaremos de volta com mais fatos importantes da língua portuguesa e hoje estaremos recebendo a professora Cláudia aí no nosso segundo bloco. Daqui a pouquinho estaremos com você de novo. Iniciando o nosso segundo bloco, estamos recebendo aqui a professora Cláudia, que é coordenadora do curso de Letras do Centro de Universidade de Caratinga e também professora de língua portuguesa e de linguística. Seja bem-vinda, professora. Muito obrigada, professor. E hoje, professor, nós estávamos discutindo aí, eu recebi aí um aluno que me fez uma pergunta e eu gostaria também de ouvir assim, o seu ponto de vista sobre isso. Eu o respondi, mas seria interessante o seu ponto de vista.
Ele me perguntou exatamente qual que é a diferença entre poema e poesia. Então, dei para ele uma resposta assim curta, né, porque o momento estava inadequado para falar muito, mas gostaria de ouvir, quer dizer, há mesmo uma diferença entre poema e poesia? Isso é diferença, assim, é técnica, formal, é uma diferença, assim, de conteúdo, como que a gente poderia ampliar mais a nossa fala sobre isso? Pois é, bem, professor, como o senhor mesmo disse, né, existe aí uma diferença também, podemos dizer, técnica, né? Quando falamos em poesia, muito mais ligada à questão da subjetividade, né, em despertar emoções, sentimentos, de buscar essa empatia do leitor. E essa poesia, que confunde a muitos, ela pode estar presente em uma fotografia, em uma paisagem, em um objeto, em uma obra de arte. E a confusão que se faz é que poesia é um texto, né? Ela pode também estar presente em um texto literário. Muito comum ela estar presente em um texto literário. Então a poesia tem a ver com esse despertar esses sentimentos e emoções. O poema, né? Sim, o poema é um gênero textual literário, né? Bem da literatura, e que tem uma forma, e essa forma é através de versos e estrofes, né? Então nós temos aí um conjunto de versos formam uma estrofe. O que é uma estrofe? Cada linha, né, compõe um verso e que esse bloco, essa seção de versos forma uma estrofe, que é separada por uma linha em branco para uma nova estrofe. Então essa é a estrutura de um poema. Aí pergunta-se, existe poesia no poema? Existe. A poesia está dentro do poema. O poema tem a ver com a estrutura, né, com essa técnica. E a poesia é com aquele sentimento que é despertado dentro desse poema. Então, o poema é um gênero textual. Bom, nós temos no poema essa estrutura de versos, né? O que é muito comum, né? Perguntar a diferença entre verso e prosa. Então, versos são essas partes do poema que não, de uma forma simplória, a gente poderia dizer que não ocupa uma linha inteira, né? Parte dela. Que diferencia da prosa. O que é um texto em prosa? Um texto em prosa é um texto composto por parágrafos, por, né, uma pontuação que ocupa toda a linha até a sua margem. Esse é um texto em prosa. E a poesia, ela tanto pode estar dentro de um poema, através dos versos, como ela pode estar presente dentro de um texto em prosa. Não necessariamente aí formado, né, por versos. E é claro, os poemas, além de trazer esses versos, essas estrofes, é muito comum também trazer as rimas, né, que são aquelas sonoridades agradáveis, como por exemplo no poema de Gonçalves Dias, né, minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nós temos aí, né, rimas que dá essa sonoridade agradável a este poema carregado de poesia. Portanto, poesia existe, né, diversos objetos, inclusive na literatura, aí através de um poema ou mesmo de um texto. É realmente curioso isso aí, né? E a sua explicação muito clara. Quando a gente lembra lá do primeiro capítulo lá de Iracema, José de Alencar,
Sim. Então ele demonstra ali todo o seu sentimento, sua, né, Emoção. aquele amor, aquela emoção, né, quando Toda a ele fala assim, subjetividade. verdes mares, bravio de minha terra natal, né, onde canta jandaias na fronde do Carnaúba, nas frondes do Carnaúba. Então veja, verdes mares bravios. Ele utilizou aí 2 adjetivos para um substantivo apenas. O verdes e bravios para mares. Então, mas a gente percebe que, mesmo que a gente queira ler assim, sem uma entonação, sem uma emoção, a gente sente emoção. Sim, né? Desperta a emoção no leitor. Então seria uma poesia na prosa. Sim, um texto em prosa carregado de poesia, né? Justamente. Que demonstra esse sentimento, né? Então, que desperta essa sensibilidade, né? Esse sentimento, essa emoção no leitor. Enquanto aí o poema, você tem aí aquela sequência de versos, naturalmente com as estrofes e naturalmente às vezes o primeiro verso rimando com o segundo, e o terceiro com o quarto, ou o primeiro com o terceiro e o segundo com o quarto, né? Sim, né? Essas rimas intercaladas. Rimas, Então é muito mais a estrutura. A estrutura. Né? A estrutura do poema é gênero textual que tem esses versos, essas estrofes. Ao passo que a poesia ela é mais subjetiva, ela é a presença dessa sensibilidade que pode estar num quadro, numa obra de arte, numa escultura, né? Então essa é a diferença básica entre poema e poesia. Você poderia dar um conselho para os alunos, né? Principalmente, é fácil fazer poesia? O que você acha disso? Acho que, né, poesia, esse sentimento, essa subjetividade, escrever, né, no que se refere à literatura, né, escrever com emoção, eu acho que é muito mais uma prática, vivenciar, observar, escrever, ler muito. Você vai despertando essa sensibilidade e assim como construir esses poemas, mas pode também buscar essa poesia através de um texto em prosa, né? Como muitos textos. Então é uma questão de ler muito, de buscar essa sensibilidade expressa naquela obra, naquele objeto, naquele poema ou aquele texto em prosa. Agora, se for pensar bem, quando você pensa no poema, essa preocupação, por exemplo, você procurar uma palavra que tem que rimar, né, o primeiro verso aí, a última palavra, ou com o segundo ou com o terceiro, e o segundo verso com o quarto, isso parece que exige mais técnica, né? Sim, exige mais preocupação, de você, não, eu tenho que fazer um poema aí, mas com 12 sílabas, ou com 7 sílabas, ou com... Sim, né? até então, mesmo. todas as linhas têm que ter o mesmo número, né? Até mesmo no que se refere à rima, né? Se for uma rima rica, é uma rima com classes gramaticais diferenciadas. Então, exige um pouco mais. Mas se o telespectador quiser começar a fazer um poema simples, somente demonstrando aquela emoção, eu acho que é o início, né? É viver isso aí. Então, você acaba se a gente tivesse dar um conselho, assim, não, começa a fazer poesia primeiro, né? Sim, depois você faz o poema, né? Isso, viver essa poesia primeiro, para depois construir o poema. E esses poemas, normalmente, eles são feitos assim, com aquele sentimento que se tem naquele momento. Acho que a técnica é secundária e vale a pena aperfeiçoar e conhecer. Né? E não se preocupar tanto com isso nesse momento. Esse momento é expressar aí toda essa poesia que cada um traz dentro de si. Eu acho que esse é o caminho. Pessoal, nós estamos chegando ao final do programa, quero agradecê-lo mais uma vez, né? E as explicações foram muito claras. Obrigada, professor. Acredito que o aluno deve ter... Eu espero ter contribuído. Vai nos assistir
E acho que ficou claro também, né, para ele. Acho que depois a gente tira a prova com ele lá, não é isso? Isso, professor. Pois é, muito obrigado. Eu que agradeço. E a você que tem nos assistido, nós queremos agradecer mais uma vez e até o nosso próximo programa, se Deus assim nos permitir.